Bem-vindo ao nosso canal. Esteja pronto, vamos testar e conhecer o seu nível de conhecimento. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho para receber notificação do próximo vídeo. Sem mais, vamos ao nosso quiz. Fatos históricos marcantes de Moçambique. Em que ano os acordos de paz em Roma foram assinados? A. 1992. B. 1994. C. 1990. A resposta certa é a. Em 1992, os acordos de paz de Roma foram assinados entre a Frelimo e a Renamo, encerrando oficialmente a Guerra Civil. Isso permitiu a transição para um sistema multipartidário e abriu caminho para eleições democráticas. Quando começou a Guerra de Libertação ou Independência Nacional? A. 1960. B. 1964. C. 1962. A resposta certa é B. A luta pela independência moçambicana foi marcada por uma longa guerra de guerrilha, liderada pela Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, que iniciou em 1964. Em que ano o ciclone Eline atingiu Moçambique? A. Janeiro de 2000. B. Fevereiro de 2019. C. Fevereiro de 2000. A resposta certa é C. Em fevereiro de 2000, Moçambique enfrentou graves inundações causadas pelas chuvas torrenciais e pelo ciclone Eline. Milhares de pessoas perderam suas vidas e muitas outras ficaram desabrigadas, tornando-se uma das piores catástrofes naturais da história do país. Qual foram os dois ciclones que atingiram Moçambique em 2019? A. Ciclone Idai e Kennedy. B. Ciclone Eline e Kenneth. C. Ciclone Idai e Kenneth. A resposta certa é C. Em março e abril de 2019, Moçambique foi atingido por dois ciclones devastadores. O ciclone Idai causou uma grande destruição, afetando especialmente as cidades de Beira e Dondo. Poucas semanas depois, o ciclone Kenneth atingiu o norte do país. Esses ciclones resultaram em centenas de mortes e danos significativos à infraestrutura. A partir de que ano foram feitas descobertas de recursos naturais em Moçambique? A. 2000. B. 2009. C. 1999. A resposta certa é B. A partir de 2009, foram feitas importantes descobertas de recursos naturais em Moçambique, incluindo grandes reservas de gás natural na bacia do Rovuma. Essas descobertas têm o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Em que ano o presidente Filipe Jacinto Nyusi foi reeleito presidente de Moçambique? A. Eleições de 2015. B. Eleições de 2019. C. Eleições de 2010. A resposta certa é B. Em 2019, Moçambique realizou eleições presidenciais. Embora tenha havido relatos de irregularidades, Filipe Nyusi, do Partido Frelimo, foi reeleito presidente. Em que ano e dia Moçambique conquistou sua independência de Portugal? A. 25 de julho de 1975. B. 25 de junho de 1975. C. 25 de junho de 1974. A resposta certa é B. Em 25 de junho de 1975, Moçambique conquistou sua independência de Portugal, encerrando mais de 4 séculos de domínio colonial. Durante que período ocorreu a Guerra Civil de Moçambique? A. De 1977 a 1992. B. De 1974 a 1992. C. De 1974 a 1992. A resposta certa é a. De 1977 a 1992, Moçambique enfrentou uma guerra civil que eclodiu após a independência. A guerra opôs a Frelimo, o partido no poder, contra a resistência nacional moçambicana, Renamo, causando devastação e sofrimento generalizados. Quanto tempo durou a Guerra de Independência de Moçambique? 45 anos. B. 5 anos. C. 10 anos. A resposta certa é C. 10 anos.
A luta pela independência moçambicana foi marcada por uma longa guerra de guerrilha, liderada pela Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, que durou de 1964 a 1974. Quem proclamou a independência nacional? A. Presidente Joaquim Chissano. B. Presidente Samora Machel. C. Presidente Eduardo Mondlane. A resposta certa é B. Presidente Samora Moisés Machel, presidente da Frelimo naquele período, movimento que liderou a luta de libertação de Moçambique. Em que ano foi fundada a Frelimo, Movimento de Libertação de Moçambique? A. 1960. B. 1970. C. 1962. A resposta certa é C. Movimento de Libertação de Moçambique foi fundada em 1962, com o objetivo de lutar contra o domínio colonial português e buscar a independência de Moçambique. Em que ano Moçambique realizou as primeiras eleições multipartidárias, marcando sua transição para um sistema democrático? A. Eleições de 1999. B. Eleições de 1994. C. Eleições de 1990. A resposta certa é B. Nos anos seguintes aos acordos de paz, Moçambique passou por um processo de democratização. Eleições multipartidárias foram realizadas em 1994, marcando a transição do país para um sistema democrático. Durante quais séculos Moçambique foi afetado pelo tráfico de escravos? Séculos XVI e XIX. B. Séculos XV e XVI. C. Séculos XVIII e XIX. A resposta certa é C. Durante os séculos XVIII e XIX, Moçambique foi afetado pelo tráfico de escravos, com muitos africanos sendo capturados e vendidos como escravos para outras partes do mundo. Em que ano Portugal criou a Companhia de Moçambique, que tinha monopólio do comércio e recursos naturais? A. Em 1891. B. Em 1901. C. Em 1900. A resposta certa é A. Em 1891, Portugal criou a Companhia de Moçambique, uma empresa comercial que tinha o monopólio do comércio e da exploração de recursos naturais no território moçambicano. Após a independência, Moçambique adotou que tipo de sistema político? Sistema democrático. B. Sistema político socialista. C. Sistema capital socialista. A resposta certa é B. Após a independência, em 1975, Moçambique adotou um sistema político socialista, com a nacionalização de indústrias e propriedades e a implementação de políticas de coletivização agrícola. Durante qual regime em Portugal Moçambique foi submetido a um controle mais rígido de Portugal? A. Regime democrático. B. Regime político socialista. C. Ditadura de Salazar. A resposta certa é C. Durante o regime ditatorial de António de Oliveira Salazar em Portugal, 1932 a 1968, Moçambique foi submetido a um controle mais rígido, com políticas de segregação racial e marginalização dos africanos. Qual foi o presidente que proclamou a independência nacional? A. Presidente Samora Moisés Machel. B. Presidente Joaquim Alberto Chissano. C. Presidente Eduardo Mondlane. A resposta certa é a Presidente Samora Moisés Machel. Em que ano ocorreu o acidente que tirou a vida o Presidente Samora Machel? A. 1984. B. 1986. C. 1980. A resposta certa é B. 1986. Quais os movimentos que protagonizaram a Guerra Civil em Moçambique? A. Frelimo e Renamo. B. Frelimo. C. Renamo. A resposta certa é A. Frelimo, o partido no poder, contra a resistência nacional moçambicana, Renamo, causando devastação e sofrimento generalizados. Quais eleições permitiram a transição para o sistema multipartidário em Moçambique?
Eleições de 1999. B. Eleições de 1994. C. Eleições de 2019. A resposta certa é B. Eleições multipartidárias foram realizadas em 1994, marcando a transição do país para um sistema democrático. Qual foi o evento que marcou o início da Guerra Civil de Moçambique? A. Acordos de paz. B. Descoberta de recursos naturais. C. Independência de Moçambique. A resposta certa é C. Independência de Moçambique. Em que ano aconteceu o massacre de Uiriamu? A. 1974. B. 1970. C. 1972. A resposta certa é C. Em 1972, ocorreu o massacre de Uiriamu, no qual tropas coloniais portuguesas foram responsáveis pela morte de centenas de civis moçambicanos, em um dos eventos mais trágicos da Guerra de Independência. Quantas você acertou? Compartilhe seu resultado conosco e continue aprendendo. Se você tiver mais perguntas, fique à vontade para perguntar. E para que possamos trazer mais conteúdos, seja inscrito, deixe o seu like, e ative o sininho para o próximo vídeo.